Eu acredito que os grafites são uma ação muito responsável por parte da prefeitura, pois é uma forma de mostrar a arte do grafiteiro amazonense para o resto do Brasil. Esses grafites, nos locais onde estão instalados, eles humanizam o espaço, além de embelezar. Conhecida como Metrópole da Amazônia, Manaus, capital do estado do Amazonas, com mais de 2 milhões e 100 mil habitantes, é um centro urbano dentro da Grande Floresta. Em 2016, novas cores passaram a chamar a atenção no meio de tanto verde e cinza. Bem, a gente há duas versões assim por uma questão de a gente fazer uns trabalhos na cidade já, e eu antes já visualizava algumas coisas nesses grandes formatos, médios e grandes formatos aqui. E eu tinha feito alguns eventos independentes, mas com apoio do poder público em relação à autorização do espaço, entendeu? Com apoio de uma empresa de tinta que deu alguns materiais, mas não totalmente todo o material. E a gente criou um projeto chamado Mega Murais, que era justamente tentar trazer para cá para Manaus essa tendência mundial dos trabalhos em médios e grandes formatos, né? Então, a partir de 2015, houve a proposta de não grafitar, mas eles queriam personalizar os viadutos com imagens que refletissem um pouco a nossa região, entendeu? Bom, eu e o Árabe, a gente conversa às vezes, assim, a gente se encontra por aí, né? Conversa às vezes também pela internet. E aí uma vez ele me falou: ei, se tu fosse pintar um viaduto, né, o que você faria? Daria para você fazer uma sereia indígena, né, ia ser legal, porque a temática é amazônica, né. Aí ele só jogou essa ideia assim no ar, ele não falou, já me convidando assim, né, pelo menos eu não tinha entendido dessa forma. E aí, em princípio, não, eles queriam seguir um projeto baseado em layouts feito por arquitetos, entendeu? E eu, como já um artista que realmente tem um poder de conversar, de debater, exigi que se a minha parte que eu fosse fazer, eu faria no meu estilo. E que a gente buscasse fazer essa transição, de fazer nosso estilo e também buscar né, essa referência um pouco mais da nossa região, que já é realmente que a gente já pinta. Só que aí depois eu percebi que ele estava falando sério, porque já tinham pintado do Coroado e outros viadutos da cidade também, e eu ainda não sabia que ia ter o Amazônia Walls, né? Em setembro de 2016, a pintura de 2 grandes murais no viaduto do Coroado, localizado na zona leste de Manaus, chamou a atenção da população. A representação de 2 crianças indígenas e a natureza em sua volta impressionou pela grandiosidade e beleza. Pouco tempo após a sua conclusão, a imagem do indígena virou destaque em uma página especializada. A pintura foi divulgada na página da renomada gráfica Mestiza e foi classificada durante uma semana entre os melhores grafites do continente. Desde 2010, a gráfica realiza a investigação e divulgação da arte urbana de países da América Latina. O grafite manauara ficou ao lado de obras realizadas no Chile, México, Argentina e Colômbia. Aí eu já fui pensando na minha sereia indígena, né? Aí eu pesquisei referências e aí eu me inspirei numa indígena Yanomami, né? Daí eu pesquisei alguma referência assim, aí eu fiz um desenho e mandei pra ele, né? E aí eu já procurei na internet, no Google Maps, já procurei a foto da imagem de um viaduto e já lancei o desenho em cima da foto, né? Fiz uma montagem, já mandei pra ele deu risada e falou: olha, tu é ligeira, né? Acertou e tal. Então, geralmente a galera que está trabalhando comigo, eles já tem um estilo de pintura puxado pro Amazônia Style, né? Que é o estilo amazônico, que a gente retrata a nossa fauna, a nossa flora e também as nossas etnias indígenas, entendeu? Recebemos críticas por estar pintando índios, por estar pintando pássaros. Eu ainda não sabia muito bem como ia ser. Achei que a gente ia pintar o viaduto e o material ia ser isso, não sabia ainda do festival. E aí teve um dia que o Árabe reuniu todo mundo lá embaixo do viaduto de noite
E nisso ele falou sobre o projeto, sobre a distribuição dos muros. Então foi basicamente assim, desse jeito. Foi bem informal, não teve nenhuma formalidade no convite não. A Prefeitura de Manaus divulgou abertamente a parceria com artistas do grafite. Em entrevistas, o vice-prefeito da cidade e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, citou que as obras resgatavam a identidade da cultura amazonense. Na verdade, o grafite foi chegando aos poucos na prefeitura. A parceria com os grafiteiros não iniciou com o projeto do viaduto. Eles já faziam muros de colégios, outros espaços como parques municipais, área da pista de skate da Ponta Negra. E com o sucesso cada vez mais crescente, a prefeitura decidiu levar os grafites com grandes painéis para os viadutos da cidade. Para fazer grandes painéis, aí já precisa de um apoio a mais. Teve a logística do material e teve principalmente a logística do equipamento, garantindo a segurança, que são os elevadores móveis e todos os equipamentos de segurança necessários para que eles pudessem fazer tudo sem correr nenhum risco. E tudo foi feito pela parte da noite, virando madrugada adentro, para não colocar em nenhum momento em perigo os artistas. O apoio da prefeitura foi essencial, porque para se fazer trabalho em médios e grandes formatos aqui, sem o apoio de um poder público, é quase que impossível, né? Porque necessita de uma estrutura cara, entendeu? Então foi essencial essa parceria, sim. Então, tinha um profissional, representante da prefeitura, que acompanhou a gente durante toda a pintura. Também tinha Ele ajudava a gente principalmente na situação de fechar um pouco o trânsito, alguma coisa que a gente precisasse, entendeu? Helder é o nome dele. E aí tinha também um container com o material que a gente ia usar, também a estrutura para a gente conseguir fazer as coisas altas, tinha escada, tinha elevador, as pessoas falam mesmo. Seria essencial que o poder público acreditasse mais na gente, porque a gente produz artistas, vão vir novos jovens com novas propostas e vão produzir referências para que outros sigam essas referências e se tornem grandes artistas. E o resultado de tudo isso é que Manaus se torne, né, uma meca do grafite nortista amazônico, em representatividade para o mundo, entendeu? Bom, para mim foi essa ajuda que teve. Eu não recebi nenhuma ajuda com transporte, nenhuma ajuda financeira, assim. Não recebi nenhum cachê. Eu fiquei com medo, porque passavam pessoas muito bêbadas, pessoas drogadas, pessoas muito alteradas. E ficavam mexendo muito. E aí eu fiquei com medo, aí teve uma hora que eu parei de pintar realmente, fui para perto dos meus colegas e fiquei olhando eles pintarem, porque eu me senti com medo. Um cara que parou uma Amarok, né, e gritou dentro do seu carro, né, de alto poder aquisitivo, pra gente ir roubar, ao invés de estar pintando. Tem pessoas que filmam os murais e botam em grupos de policiais, tratando nós como criminosos, mas aí a gente não tem medo não, a gente é artista, a gente se posiciona de uma forma firme em relação a isso, sim, porque ninguém vai calar o artista. O sucesso dos painéis de Manaus passou os limites da cidade e também das mídias digitais online. Em fevereiro de 2018, a pintura de Raí Campos, no viaduto do Boulevard, foi uma das obras do artista expostas no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo de televisão. Na verdade, a prefeitura queria levar a cultura popular amazonense para as ruas. Ela queria que o manauara se visse nos painéis. O sucesso foi total, né? Os próprios grafiteiros falam que no início dos trabalhos, as pessoas passavam nos carros e acabavam hostilizando, sai daí, vai trabalhar. E com o trabalho concluído, eles paravam os carros, faziam fotos, queriam conversar com os grafiteiros, falavam que se identificavam, que aquilo ali era o certo a se fazer. Então o manauara se viu nos painéis e a prefeitura acabou atingindo o objetivo principal, que era esse. Todo mundo ficou muito impressionado com o tamanho das pinturas, de ver que a gente conseguia fazer coisas tão grandes e tão bonitas, tão legais, né? E as outras pessoas também, conforme a gente foi
chegando ao final das pinturas, as pessoas ficavam muito contentes, muito satisfeitas ao passar lá. Eu acabei vendo que trouxe visibilidade nessa questão de arte urbana. Você é da onde? De Manaus. Mas onde fica? Perto do Rio, perto de São Paulo? Não, fica no extremo norte do Brasil, próximo da linha do Equador. Então já é um processo de que Manaus já começa a ser conhecido em alguns locais através do grafite. Porque eles sabem que aqui está sendo realizado em grandes murais que saem em páginas internacionais, entendeu? Eu achei que ressignificou a questão do grafite para a cidade. As pessoas tiveram muito mais aceitação depois que viram do que a gente é capaz, entendeu? Então eu acho que às vezes é só realmente uma falta de fomento, de patrocínio realmente, para que a gente consiga fazer coisas realmente bonitas, coisas realmente grandes, coisas legais, né? Cada vez eu acho que a tendência é abrir mais o espaço. E quando cita lá Manaus, as pessoas procuram saber onde é que fica aquela cidade. E aí começam a entender que aqui funciona uma cena de grafite forte, porque você encontra desde o grafite mais simples até os grafites maiores, entendeu? A pintura dos murais trouxe frutos positivos para os artistas e uma maior demanda da população amazonense interessada em contribuir com a expansão do grafite em Manaus. Nesse quesito dos muralismos, eu acho que as pessoas tiveram uma abertura, né, de entendimento maior em relação de como funciona isso. E, consequentemente, isso acabou alcançando os artistas que participaram desse processo. Eu acredito que houve sim uma mudança da mentalidade, da forma de interpretar um grafite da população da cidade, sim, e até das pessoas do interior, né? Porque as pessoas antes enxergavam o grafite só como vandalismo, né? E hoje em dia ele já subiu um degrau, agora ele já é considerado uma obra de arte, né? As pessoas conhecem o artista da sua quebrada, da sua rua, então eles acabam valorizando também aquele artista, por mais que ele não tenha participado do projeto. E eu percebi o fluxo de trabalho e a independência que cada um tomou. Alguns já tinham essa independência, mas muitos concretizaram essa independência depois desse processo, entendeu? Que aí você já viu o cara fazendo um trabalho direto, você já viu o cara viajando, você já viu o cara participando de evento fora. Então mudou nesse sentido, que hoje em dia as pessoas consideram grafite arte. Todo mundo que eu converso considera grafite arte, isso pra mim é novidade, assim, porque não era assim antigamente, quando eu comecei. E olha que nem faz tanto tempo que eu comecei, né? 5 anos grafitando e já deu pra eu perceber muito forte essa diferença de jeito de encarar, né, o grafite. Só que aí entra naquele quesito, né? Para as pessoas o grafite artístico só é grafite quando é bonitinho, quando é colorido. E não é bem assim que as coisas funcionam. O grafite ele é uma expressão e ele pode ser colocado da melhor forma para o artista bem entender. Eu já vi muitas pessoas falando, grafite, isso sim é um grafite, né? Essas coisas de pichação, de vandalismo, o que também não é verdade, né? A gente não precisa, para enaltecer um, diminuir o outro, né? Os dois são formas importantes de expressão das pessoas, da sociedade. Eu acho que o grafite, principalmente os dos viadutos, que são enormes, né, trouxeram para Manaus, como as pessoas de Manaus mesmo, os artistas, enxergam, né, a cidade, o que a cidade tem que observar mais. E a partir do momento que a gente começa a pintar esses locais, começa a levar cores, a levar conceitos, a gente começa a humanizar um pouco essa cidade, né? A gente começa a trocar as inspirações que eles vão ter dentro da cidade. Quando você já chega numa cidade e ela é totalmente dominada por grafite, por trawapes, por tag, você percebe o grito dessa juventude, o anseio dessa juventude. Você vê que a cidade tem uma energia, né? Você vê que as ruas não estão caladas, não estão silenciosas, entendeu? O grafite é uma forma de expressão legítima, criativa das pessoas, dos artistas, né? A preocupação é justamente a expressão, simplesmente, né? Então eu acho que traz uma verdade, sim, sabe? Traz uma coisa sem segundas intenções para a cidade que é muito bacana. Qual será a próxima obra?